Muito bem, vamos começar então falando sobre a situação na faixa de Gaza. O Gabinete de Segurança israelense aprovou um plano para assumir o controle da cidade de Gaza e nessa manhã de sexta-feira eles detalharam esse plano que tem o objetivo principal de derrotar o Hamas e concluir a guerra e é dividido em 5 objetivos principais. Primeiro é desarmar o Hamas, liberar todos os reféns ainda detidos pelo Hamas. Se acredita que são 50 reféns, sendo 20 deles ainda vivos. O terceiro objetivo é desmilitarizar a faixa de Gaza. O quarto ponto é Israel assumir o controle total da segurança sobre a faixa de Gaza, mesmo depois do fim da guerra. E o quinto objetivo, estabelecer um governo civil alternativo que não seja nem liderado pelo Hamas, nem pela autoridade palestina. Atualmente, o Israel já controla 75% do enclave e o objetivo é retirar, então, os civis da cidade de Gaza, que fica no centro-norte do enclave. Seria um milhão de palestinos que seriam deslocados para o sul da faixa de Gaza, onde já não há espaço para praticamente ninguém, onde as situações são extremamente precárias e onde a crise humanitária se agrava. Antes de anunciar e detalhar esse plano, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi entrevistado pela Fox News, pelo Bill Hammer, e ele foi questionado se Israel quer controlar toda a faixa de Gaza. Isso foi ontem, nessa quinta-feira, e ele respondeu: nós pretendemos sim, para garantir a nossa segurança, para permitir que a população passe a um governo civil, mas depois esse plano detalhado menciona apenas a cidade de Gaza. Há uma resistência por parte dos israelenses que foram protestar, principalmente pelas famílias de reféns detidos pelo Hamas, que acham que essa operação pode arriscar ainda mais a vida desses reféns. Bom, vamos começar a nossa discussão. Lori, vou passar a bola primeiro para você. Algumas pesquisas ali mostram que 70% da população israelense quer o fim da guerra. Netanyahu foi para o tudo ou nada. O que se diz é que houve uma pressão dos políticos de extrema direita da sua coalizão, porque ou o Netanyahu tomava essa atitude e tenta controlar ali a faixa de Gaza, ou ele perderia o apoio desses membros da coalizão de extrema direita. Como que fica essa situação e como você enxerga também essa resistência da população israelense também sobre essa entrada e dessa ofensiva nova de Israel, que pode durar aí 5 meses? O que pode acontecer daqui para frente? Exato, é um governo profundamente impopular que joga contra a própria opinião pública, porque o Netanyahu agora está pendurado em uma cadeira só na Knesset, né, depois da saída do Judaísmo da Torá Unida, que é um partido anti-sionista, né, judeu, ultra-ortodoxo, anti-sionista, e que saiu por causa da convocação o alistamento de jovens ultra-ortodoxos que estavam isentos desse alistamento, né? E tem o partido SAR também, que também é de judeus ultra-ortodoxos, só que é dos sefaraditas, o judaísmo da Torá Unida é dos Ashkenazes, que também está apoiando condicionalmente o governo e tal. Então, com isso, Netanyahu depende completamente desses partidos do Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, Tamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, e eles exigem esse tipo de atitude. E vamos combinar também que o Donald Trump normalizou essa política, né, de tomada da faixa de Gaza, de expulsão dos palestinos. Ele disse, na entrevista à Fox ontem, Netanyahu disse que não é expulsão de palestinos, que é tomar o controle totalmente, destruir totalmente o Hamas e garantir que forças árabes, ele falou assim, forças árabes, tomem o poder lá. E esse vocabulário, forças árabes, significa o seguinte, uma rejeição total ao conceito de palestinos, que isso é um antigo objetivo da ultradireita israelense, não é? Eliminar essa noção de que existe um povo palestino, dizer que aquele povo árabe que está na Cisjordânia, que eles chamam de Judéia e Samaria, é jordaniano, tem que ir para a Jordânia, e que esse povo árabe que está na faixa de Gaza
tem que ir para o Egito. Porque Jordânia administrava antes a Cisjordânia, antes da tomada por Israel em 1967, e o Egito administrava a faixa de Gaza. Então, você vê o Netanyahu dizendo assim, temos que corrigir o erro dos acordos de Oslo, que foram os acordos de 1993 que criaram e reconheceram, que Israel reconheceu a autoridade palestina. Ou seja, ali nasceu, tomou corpo, o projeto de um Estado palestino. E o Yasser Arafat, líder palestino, fez um acordo com Yitzhak Rabin, pelo qual, então, o Arafat voltava para a Palestina, né, se instalou ali na faixa em Ramallah, para depois negociar o status final do Estado palestino e de Jerusalém Oriental, né? E aí, por causa disso, o Yitzhak Rabin foi assassinado no dia 4 de novembro de 1995 por um radical que está preso, tem as mesmas ideias que esse pessoal. Ele diz as mesmas coisas que Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich, que são colonos da Cisjordânia, né? E que não se consideram colonos, consideram que lá é a terra deles e os palestinos é que têm que ir embora, né? Então, isso é parte de um projeto que agora foi normalizado no mainstream da política israelense, porque isso era uma coisa da franja, né, de grupos que não eram levados a sérios, mas que hoje dominam o governo israelense. E com a entrada do Donald Trump, com aquela ideia da tal de transformar numa Riviera a faixa de Gaza, expulsar os palestinos, que isso ia ser super legal para os palestinos, esses extremistas viraram para o Netanyahu e falaram assim, seu frouxo, você não... O presidente dos Estados Unidos está falando nisso, você não vai tocar isso adiante e tal, que foi uma pauta que quando o Trump lançou naquela coletiva deles na Casa Branca, o Netanyahu ficou muito surpreso, falou, o senhor pensa realmente fora da caixa, tal, né? Ficou rindo, né? Falou assim, que doidura, né? Mas desde então, em poucos meses, isso se normalizou. É muito curioso a gente notar o quanto que